E aí fui pra Rádio Tupi, trabalhei 21 anos na Rádio Tupi. E aí a gente se perdeu. Eu me perdi completamente. Mas na Rádio Tupi você foi fazer personagem? Aí eu fazia as vozes de criança, velho, polícia, bandido. Contando pai santo. história ou dando notícia? Não, o narrador, ele narrava a história, ele apresentava a história. O narrador fazia a abertura da história e entravam os radioatores, que era eu, Cordélia Santos. E a gente fazia aquelas vozes ali. Aí, vai passando aí, extractando aí, senão a gente vai meter uma bala na tua testa aí, seu vagabundo, não sei o quê. A gente fazia aquelas dramatizações. Começou a fazer construção de personagem pra voz. Foi. E aí foi onde surgiu o Paulinho Gogó. Foi onde surgiu o Paulinho Gogó, que eu passava na Rua do Livramento, que era a rua da rádio. E ali, cara, eu tinha necessidade, porque tinha no quadro da Patrulha da Cidade, no programa da Patrulha da Cidade, 1h em ponto, tinham os aniversários, que o locutor, ele dava os aniversários, né? Ele mandava abraço, aniversário da Cris Paiva hoje, parabéns, Cris Paiva, seus familiares estão mandando um beijo pra você. E eu falei, pô, acho que nesse horário aqui cabe um personagem pra dar os aniversários. E aí eu passava na Rua do Livramento, e aí eu via no Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, uns caras vestidos com camisa de seda javanesa, sapatinho bicolor, calça de vinho, os caras tudo malandreado, pá. E eu falei, cara, acho que isso dá um personagem. Eu ficava ali prestando atenção no botequim, olhando eles conversando, anotando alguma coisa. E aí os caras contavam derrotas, contavam do chifre que eles tinham colocado na mulher, do chifre que eles tinham descoberto que a mulher tinha colocado neles. Falei, cara, os caras contam isso com a maior naturalidade. Falei, vou criar um personagem. E ficava prestando atenção neles. Só que eu não tinha... tive a ideia do personagem e eu não tinha a voz do personagem. Ficava em casa tentando descobrir uma voz. E olha que eu fazia um monte de vozes na patrulha, várias vozes, e o personagem eu não conseguia achar nenhuma. E aí um dia eu tô lá no botequim, cheguei mais cedo, aí chegou um cara, um negão de uns 2 metros de altura, assim, ele entrou no botequim e falou, ô, seu Manel, coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim. Aí o cara era o Paulinho Gogó. O jeito de falar, a timbragem dele, a voz, o jeito, o olhar. Era o Paulinho Gogó, O malandrinho, assim. Ele, coloca uma daquela que engasgou o gato aí pra mim, seu Manel. Tudo tranquilidade aí, tranquilo no mamilo, 12x8. O cara era o Paulinho Gogó. Eu falei, e eu fiquei olhando assim pra ele, fiquei vidrado olhando pra poder pegar a embocadura, pegar o jeito, né? Pegar o timbre da voz. Aí o cara já você tá me encarando o quê aí? O cara fez isso. Fez isso? Porque eu não reparei. Não acredito. Eu não percebi que ele tava percebendo que eu tava olhando pra ele. Porque eu fiquei assim, sabe quando você fica olhando? Sim. Eu fiquei olhando pra ele, aí ele falou, seu Manel, pode frequentar homem sexual agora no estabelecimento do senhor? Aí eu fiz assim, ô parceiro, não tenho nada contra, mas não sou. Não sou gay, não sou nada. Eu trabalho aqui na Rádio Tupi, expliquei pra ele a situação, né? E eu tenho um personagem que me faltava a voz. Você tem a voz do meu personagem. E por isso que eu fiquei prestando atenção em você. Você... Aí ele falou, tu não é boiola, não? Eu falei, não sou, não. Ele, ô, seu Mané, achei que ia pegar mais um hoje. O cara era o Paulinho Gogó. Aí fiquei trocando ideia Tipo, com ele. divertido, assim, leve. Bem humorado. Fiquei trocando ideia com ele, batendo papo, pra ele sugar bastante as informações. Fui pra casa, experimentei na rádio no outro dia. E ele curtiu a ideia de você... Nem se ligou muito. Não? Ele nem entendeu direito da rádio. Será que hoje nem ele entendeu. sabe? Eu me pergunto sempre isso. Eu nunca mais vi esse cara. Eu não sei se hoje ele associou, se ele é vivo, tomara que seja. Eu não sei, eu nunca mais vi. Ele foi ali só pra... Deus colocou ele ali só pra me dar a voz. Ele nem existe, esse cara. Ele e sei. o diretor. Cara, muito sumiu engraçado. Muito... Eu fui contando pra ele, ele nem ficou... Mas como é que é isso? Não, ele ficou trocando ideia comigo. E aí eu falei, bom... E aí falou umas palhaçadinhas dessa aquelas gírias dele. Isso... O que foi? Não, falei com o Vitão ali, ó. Ah, tá. Achei que era alguma coisa do esse microfone. microfone aqui tá chocando nesse aqui. Não consigo ter muita mobilidade. Aqui assim? É. Pronto. Não, ia perguntar se ele ficou... essas coisas que você usa, por exemplo, esse 12x8, não sei o quê. Ele falava essas... Ele foi falando algumas coisas, né? Aí eu fui absorvendo aquilo. Eu falei, bom, é um jeito de falar, são alguns jargões e coisa e tal. Aí no outro dia experimentei na rádio, eu contei uma história lá, uma piada, adaptei pro personagem. E aí foi legal. Foi legal, comecei a fazer todo dia, mandava os alôs, hoje tá aniversariando aí o João Roberto, da rua Vice Fielder, com Adolfo Dias, não sei o quê, coisa e tal, papapá. E contava uma história, dava os aniversariantes, os alôs e contava uma história. E o personagem foi ingresso, porque é uma audiência até hoje muito grande da Patrulha da Cidade. Meio-dia parava. A Patrulha da Cidade, você ia andando, eu ficava de férias, eu ia andando assim no calçadão de Duque de Caxias, da José de Alvarenga, eu ia ouvindo a patrulha, porque o camelô tava ouvindo, a farmácia tava ouvindo, o botequim tava ouvindo. Era um negócio surreal. É até hoje. E eu fui experimentando e o personagem foi crescendo.
Em 99, eu fui pro programa, fui pra televisão. O Wagner Montes, saudoso Wagner Montes, me levou para fazer o programa Na Boca do Povo, na CNT. Fui indicado por uma produtora, Valéria, que era produtora do Clóvis Monteiro na Rádio Tupi. Ela ia ser produtora dele na televisão. Falou, Manfrini, vai estrear o programa do Wagner Montes na CNT. Você não quer fazer uma entrevista? Ele quer te entrevistar. Vão ter várias atrações e vai fazer uma entrevista sobre humor. Falei, eu vou. Eu fui. Né? Na rádio não tinha caracterização. O personagem era só na voz. E fui. Wagner Montes me entrevistou. E aí, no final do programa... Aí ele me perguntou, vem cá, como é aquele personagem que você faz na rádio? Eu falei, o Paulinho Gogó... Era Paulo Tantã na época, tá? Era Paulo Tantã, de pagode. Tantã de pagode. Aí fiz uma brincadeira com ele lá e acabou o programa. Ele falou, vem cá, tu não quer ficar vindo direto todo dia, não? Programa ao vivo, na CNT, Brasil inteiro. Caraca. Eu falei, cara, eu venho, mas como é que eu vou fazer? Não tem caracterização. Você vê como é que eu não entendi direito. Eu falei, não, coloca uma roupa. E eu fui na Uruguaiana, comprei uma peruca, comprei uns óculos escuros. Eu mesmo fui né, ornamentando o personagem. E comecei a fazer o programa do Wagner Montes. E ele me deixava à vontade. Ele falou, fica na plateia. Quando você tiver uma ideia, você brinca comigo. Me sacaneia, faz qualquer coisa. E eu fui ali, cara, aleatoriamente, no voo cego, fazendo as brincadeiras. E ali eu comecei a lapidar o personagem pra televisão. Tanto é que a oportunidade que o Wagner me deu foi tão grande, porque eu falei, quando ele me chamou pra trabalhar, eu falei assim, porque às vezes a gente tem que acreditar na gente, né? Apostar na gente. Ele me chamou pra trabalhar, eu falei assim, mas como é que você vai me contratar, alguma coisa? Eu não sabia, né? Será que eu posso? Que eu trabalho na rádio? Ele, não, rádio não tem nada a ver com televisão, não tem nada a ver, mas eu não vou te contratar, não. Tá bom, tamanho. Não tem problema, não. Você ia por conta. Eu falei, também não vou te pagar nada. Você não vai te pagar nada. Eu falei, tá bom também. Falei, você vai me pagar muito mais do que você imagina. Ele, como assim? Eu falei, um dia você vai ter a resposta. E eu comecei a fazer. 9 meses depois, aí eu fui chamado para fazer a escolinha do professor Raimundo. Que o Chico Anísio, ele já ouvia a rádio Tupi, ele já tinha sido comunicador da rádio, comentarista esportivo, através do Luiz Penido, que era um narrador esportivo, meu amigo até hoje, junto com o Apolinho, o Aston Rodrigues. Eu fui fazer esporte na rádio, depois da Patrulha também. E aí as coisas foram se interligando ali. E aí me chamaram para começar a fazer os testes na escolinha do professor Raimundo. Você já queria ir pra escolinha? Já, era sonho de criança. Eu vi a escolinha do professor Raimundo, era criança, falava... Como foi essa notícia falava, pra você? que legal fazer a escolinha, erra a resposta e ganha 8, né? Mas sonho de criança, estudar na escolinha, não é fazer como artista, eu não tinha ideia do que era um moço. Pai, que legal, pai, a escolinha, a gente erra a resposta e ganha 7, né? Eu queria estudar nessa escolinha aí, pai. Meu pai, tá bom. E aí eu fui... Como chegou a notícia pra você da escolinha? Da escolinha? Não Como foi de uma hora pra outra, não. Foi no lenga-lenga, ok. foi arrastado, foi um negócio difícil. Vai, não vai, a escolinha Teste. sai do ar, faz teste, a escolinha sai do ar, volta pro ar, Tá. muda de horário. Aí o personagem não tinha como entrar naquele momento. Foi arrastado demais. Eu comecei a fazer os testes na escolinha e um belo dia a escolinha tinha saído do ar. A escolinha voltou, eu recebi a notícia através do jornal O Globo, segundo caderno. O Aston Rodrigues, o Apolinho, falou, dá uma olhadinha lá no segundo caderno. Não acredito. Aí fui lá olhar, olhei assim, Chico Anísio volta à escolinha, dia 12 de março de 2001, com 5 novos alunos, entre eles Paulo Tantã, que era o meu personagem, um malandro carioca, não sei o quê. Aí eu, caraca. Aí no mesmo dia já me ligaram pra ver figurina, aí deram uma guaribada no personagem. Claro. Tiraram os óculos, que eu usava Aí é Globo, óculos. né? Que eu usava óculos, né? E o óculos tira a expressão. Então tiraram o óculos, diminuíram a peruca. E aí começaram a dar uma guaribada. Eu fiz a escolinha com aquela galera toda que eu falava que queria estudar. Quem que tava? Fafi? Fafi Siqueira, Lúcio Mauro, Nossa, cara. Nossa. de Cro, Rogério Cardoso, sentava do meu lado, Rogério Cardoso, que era um negócio Sonho fabuloso, realizado. surreal, um negócio maluco. Berta Loran, Nessa da Capitinga, Pedro Bismarck, que é um cara Nossa. importantíssimo na minha vida. Minha vida profissional é antes e depois de Nessa da Eu Capitinga. adorava quando eu era Foi criança o o cara que Nerso me da Capitinga. ensinou tudo que eu podia fazer e me ensinou a não cair nos buracos que ele caiu na profissão. Assim, de tombos, né? Sim. Não de coisas erradas, mas de tombo. Ó, não faz isso que aqui eu fiz deu errado. Ali deu... Então eu deixei de cair em muitas coisas assim. E aí, pô, Seu Boneco, aquela galera toda ali, é uma coisa Que sensacional. incrível. Orlando Drummond? não? Orlando Drummond, Que honra, hein? na época ele tinha 80 e poucos anos. É. 82. E alma de criança, cantando, brincando, saltitando, sempre feliz. Ele morreu com 102 anos, né?
assim, por aí, né? Vozes incríveis, né? Que ele sensacional. fez. Então, era uma coisa, assim, muito, muito maluca na minha vida, cara. Assim, as coisas foram acontecendo. Até hoje as coisas acontecem assim na minha vida, né?